Olá, eu sou o Roberto Pedretti, instrutor do Carreira Literária. Estamos aqui hoje com Flávia Iriarte, editora da 8,5 e também instrutora do Carreira, e Andressa Tabazinski, nossa colunista especializada em best-sellers, e que está fazendo conosco toda uma análise do mercado editorial nos vídeos do Carreira Literária que nós temos visto até aqui. O que nós temos para hoje é a questão da alta literatura em relação à baixa literatura. O que seria isso? Isso mesmo? Há uma divisão que se possa levar em consideração de uma literatura que teria atributos estéticos mais elevados e se poderia considerar melhor que uma literatura para o entretenimento, uma literatura instrumental, um tipo de ficção mais leve e que não teria como ser considerado nos mesmos patamares uma que a outra? É uma questão com muitas respostas possíveis, está em aberto. Na verdade, não temos ainda, estamos começando a conversa, mas não vamos sair daqui com uma resposta definitiva, obviamente, mas gostaria já de perguntar a vocês, dirigir a vocês e ver o que vocês pensam. Existe isso mesmo? Alta literatura de qualidade superior, baixa literatura com alguma ressalva? O que vocês acham? Eu acho que o que começa a discussão é a gente tentar entender se existe uma função para a literatura, se a literatura ela é apenas comunicar ou ela seria arte, criar histórias, ou criar revoluções. Pois é, acho que você colocou me fazem lembrar um texto do Benjamin, chamado, se não me engano, se chama tá na obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Então ele aborda justamente essa questão, que é a função da arte dentro da modernidade a partir do momento que você passa a ter tecnologias de reprodução em massa da obra de arte. Então, teoricamente, para o Benjamin, uma obra de arte se definiria pela sua unicidade. Mas no momento que você tem um quadro que é pintado ali, que está na parede de um museu ou na casa de um fulano rico que comprou aquilo ou que encomendou aquele quadro, e aquilo não é reproduzido em larga escala, você teria ali um objeto aurático, né, que se destaca pela sua unicidade, etc. A partir do momento que você reproduz aquilo em larga escala, que qualquer um pode consumir, você já tem um objeto voltado para o entretenimento, porque aquilo pode ser reproduzido, pode gerar riqueza para uma editora ou para um artista. Nesse caso, a alta literatura seria só um manuscrito Exato. Guardado num cofre. A alta literatura seria só um manuscrito guardado num cofre. E eu acho que daí vem esse preconceito também contra a obra de arte, aquilo que é feito e que é degustado pelo povo, por todo mundo, deixa de ser automaticamente arte, deixa automaticamente de ser único e especial, etc. Mas é um ponto importante que sempre aparece nessas discussões de alta e baixa literatura, que se consideram sempre a baixa literatura a literatura de gênero, a literatura que fala com um nicho de pessoas, ou uma literatura mais mercadológica, e a literatura mais experimental ou pós-modernista que o autor faz para si. É uma literatura que fala sobre literatura, metalinguagem em cima de metalinguagem. Experimentalismo. Exatamente. E aquela seria a alta literatura. E será que isso existe mesmo? Porque, lembrando numa discussão que a gente estava com outra autora, discutindo nossos autores preferidos, eu citei Stephen King como um dos meus autores preferidos, e de fato consumo vários dos seus livros. E ela falou, não, Stephen King é outra coisa, não é literatura. Mas o cara já relatou, ele é um obsessivo, senta todos os dias para escrever pelo menos 3.000 palavras todos os dias, inclusive feriados. O cara não está produzindo literatura, o que ele está fazendo? Né? A vida dele é dedicada a escrever livros, a contar histórias. Então ele não se inclui no... Muita gente considera ele um mero produtor de entretenimento, mas não um artista, né? Essa questão, então, que você colocou, inclusive, da unicidade da obra de arte, poderia até, numa composição da que vocês estão falando, dizer que a baixa literatura seria aquela que não reproduz a obra, mas que reproduz determinadas regras que são sempre seguidas. Então, e absorvíveis pelo mercado. Absorvíveis pelo mercado e aprendidas, coisas que podem ser aprendidas e que não dependeriam do talento, não é? Essa coisa, né, super elevada da inspiração e do talento. Então pode ser um pouco isso, não é? Pode ser que se considere que o Stephen King ele tem regras ou que ele faz uma reprodução, ele usa a reprodutibilidade das regras literárias para fazer livros parecidos. Não acho que seja o caso, mas talvez seja daí que vem o preconceito.
Você levantou essa questão de ser sempre considerado gênero, não é? Isso me faz lembrar que muitas vezes o que se considera por alta e baixa literatura acaba sendo decidido depois, não é? Do ponto de vista da apreciação. Digamos que é baixo se cai no gosto do público, e é alto se não cai. De certa forma, se o Stephen King fosse um autor hermético e quase não lido com os seus romances de terror, de horror, ele poderia até ser considerado alta literatura, mas já que ele foi abraçado por uma grande... do povo, né? Acho que a gente até tem eu penso agora no Allan Poe da vida, que é um escritor de gênero, na época também tinha o seu preconceito, mas hoje é visto como alta literatura. Fundador do conto e tal. Agora, é interessante pensar nessa mesma chave que você está falando do Poe, se a gente pensar, por exemplo, nos grandes escritores russos, né? Tolstói, Dostoiévski, que na época escreviam em folhetim para serem consumidos pelo povo, pela massa. Dostoiévski, inclusive, ganhava por página escrita, então E que hoje são consideradas a mais alta literatura já produzida, por muitos intelectuais, por muita gente que coloca a banca para falar o que é alta e baixa literatura. É Shakespeare também. Shakespeare não fazia peças para você ficar analisando os detalhes que fazia, coisas para o povo e o Globo Theatre assistir. Exato. Ralé, digamos assim. Exatamente. Tanto que eram textos, eram peças de teatro, na verdade, né? Acho que o teatro e a música, eles radicalizam ainda mais a discussão, porque são coisas que, eventualmente, né, que na maior parte das vezes são mais massivamente consumidas. Talvez então a gente possa chegar num ponto de que exista o que é bem escrito e bem feito e o que não é tão bem escrito, mas não enquadrar numa literatura maior e uma literatura menor. Pois é, a questão é que a Andressa está colocando, eu acho que é um dos pontos cruciais e das maiores armadilhas do debate, é que é muito difícil a gente categorizar o que é fazer bem, o que é fazer mal, uma vez que a gente já teve tantos movimentos de vanguarda, tanta gente repensando os modelos e desconstruindo, mostrando que a gente pode fazer diferente também. Então é muito difícil a gente decidir o que é bom ou o que não é. Por outro lado, e aí, né, eu tenho uma opinião mais conservadora nesse sentido, eu não consigo ter essa opinião ultra-relativista também, né, que no limite essa atitude do Champ de colocar o mictório dentro do museu faz, que é justamente isso, olha, a arte depende simplesmente de você dizer se é arte ou não é, né, que a atitude dele faz de certa maneira é isso. Se o Kant, né, acho que é Kant que diz, você, Roberto, que é o cabeça mora aqui, a história da instrumentalidade do objeto, né? A partir do momento que separa a arte de um objeto qualquer, seria a sua instrumentalidade. Então, acho que para o Kant, se eu não me engano, os filósofos me corrijam aí, o Roberto, ele dizia que artístico, né, é aquilo que é feito sem razão, sem função nenhuma, né? Então, essa mesa aqui, ela não pode ser considerada um objeto de arte porque ela tem uma função a priori, que é servir, as pessoas podem comer, beber nela, etc. Né? E aí, o que o Duchamp faz, colocando um mictório dentro do museu, é dizer, não, pera lá, mesmo a mesa, ela pode se tornar um objeto artístico desde que alguém chegue de fora e diga que é. Eu não acho também que a coisa possa chegar nesse radicalismo, porque senão... Roberto acha. Eu não acho, porque eu acho que senão a gente também... então quer dizer que a gente colocar do lado um Dostoiévski, sei lá, um Paulo Coelho, aquela que escreveu esse cantor de Tons de Cinza, o Ian James, depende só do ponto de vista que você está olhando, não existe ali minimamente uns parâmetros que sirvam para você dizer que o Dostoiévski é melhor. Para mim tem, para mim o tempo vai dizer, entendeu? Eu não negocio com isso, acho que não pode ser tão radical assim. Perfeitamente. Eu sou um partidário de Arthur Danto, também seguindo a linha kantiana de certa forma, mas o Arthur Danto, na Transfiguração da Obra de Arte, ele coloca a questão da possibilidade da autoproclamação do artista da condição de arte. Eu concordo com você justamente que a gente tem critérios bons para avaliar se é uma boa ou uma má obra de arte. Mas eu acho que aquela premissa de que, gente, isso não é arte, isso eu acho que está vedado, porque acho que faz parte de uma proclamação que o artista pode fazer a qualquer tempo. Se é bom, se é ruim, segundo os critérios de crítica possíveis, aí eu acho que realmente estamos
abertos com muitos quesitos e muitas formas de mensurar. Mas eu acho realmente que se um sujeito lançar uma lista telefônica como romance, ele vai continuar sendo um romance ruim, mas ele há de ser por uma autoproclamação. Eu sou bastante radical com isso e assumo que sou bem radical e minoritário nessa visão. Não, eu concordo, mas aí não se trata de Não do relativizar bom ou ruim, mas não se trata de relativizar os termos critérios que estão julgando, mas sim de julgar, de definir que o maior critério julgador é a própria autoproclamação. Se eu proclamar que isso aqui é minha obra de arte hoje, isso é válido. Acho que na minha concepção de arte, você deveria então, a arte seria a forma máxima de expressão e comunicação do que vem de dentro do artista, né? Olha o romantismo aí. Então, e aí conceber o que seria arte seria quem recebe aquela mensagem e se sente tocado por aquilo ou de certa forma mobilizado. Na minha ideia seria isso. Eu tenho uma pergunta. A gente está falando, né? Tolstói, Dostoiévski produzindo o folhetim, produzindo uma obra para consumo de massa, Shakespeare mencionado, Stephen King, que está, né, se a gente for olhar, realmente já não está no mesmo nível de uma baixa literatura, há muita discussão se ele é alta baixa literatura. Será que de repente é o teste do tempo? Será possível a gente olhar uma obra lançada agora, nesse momento, ter essa mesma discussão, ou é necessário realmente que nós tenhamos um distanciamento histórico para a gente conseguir ver as qualidades que tornam uma obra literária melhor e mais fundamental que outras? Vocês acham que dá para a gente sacar agora ou eu concordo, e eu acho que isso faz com que esse distanciamento faz com que a gente se dispa dos nossos preconceitos, e é isso que vai fazer com que a literatura seja melhor apreciada, porque se você só vai consumir o que é uma crítica ou o que as outras pessoas estão proclamando que é alta literatura, eu acho que você só perde com isso. Eu acho que... eu acho que não tem como estabelecer critérios absolutos que vão determinar o que é boa e má literatura, o que é mero entretenimento, o que é obra de arte. Estamos, acho que, com relação a esse ponto, de acordo, não existem critérios absolutos, mas eu acho que talvez o tempo seja o maior medidor disso, né? Você vê, sei lá, um Shakespeare hoje continua sendo lido, acho que vai ser eternamente, um Dostoiévski, um Tolstói. Agora, talvez seria analisar o que tem nessas obras, né, que tornam elas imunes ao tempo, né? Eu acho que, enfim, na minha opinião, aí a opinião total eu acho que falar de questões eminentemente humanas, né? Do que todo mundo passa, de questões universais, só que obviamente fazer isso com um charme, né? Formalmente, não pode ser de qualquer jeito, né? E vocês, autores, leitores, entusiastas da literatura alta ou baixa que seja, o que pensam dessa questão? Existe realmente uma diferença? Qual é a diferença entre alta e baixa literatura? Deixem nos comentários as considerações de vocês. E pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre receber as notificações de novos vídeos e dar um like nesse vídeo se você gostou da discussão. Um grande abraço e boas leituras. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.